Uma boa noite a todos. Já temos aqui online alguns participantes, alguns espectadores da nossa live. Muito obrigado a todos pela presença. Estamos aqui na nossa live, começando uma semana de lives, em especial ao Dia Internacional da Mulher. Boa noite, os colegas do Consegue Paranoá. Estamos aqui online. Agradeço aqui a entrada de todos. Aguardando o nosso convidado. Em breve estará aqui conosco. Bom, para quem ainda está conhecendo, está passando a conhecer o trabalho do Conselho Comunitário de Segurança Pública, é um conselho que tem por objetivo estreitar o laço da comunidade com os órgãos de segurança pública. Estreitar esses laços se refere a trazer as pessoas para perto do sistema de segurança, fazendo com que a participação da comunidade venha a trazer. Uma boa noite, doutor Josemar Dias Cerqueira, juiz da Comarca de Dias d'Ávila. Obrigado pela presença. Muito satisfatório ter uma pessoa, um especialista, um participante da segurança pública, um escritor, um pesquisador, aqui entre nós. Eu é que agradeço. Senhor... Obrigado. Me ouve bem, né? Ouço bem. Ok, obrigado. Estava aqui nesse início de live, nesses 3 minutos, conversando com os participantes, com a comunidade e contando como é a participação da comunidade através do Conselho de Segurança, a atividade do Conselho de Segurança, que é trazer a comunidade para perto, é trazer a participação das pessoas da comunidade em busca de soluções, para que essas soluções venham realmente a ser aquilo que vem da comunidade, os anseios, o que a comunidade espera do sistema de segurança pública. Hoje, como eu estava falando, estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. E essa live vem realmente trazer um novo olhar para o direito das mulheres. Temos uma série de questões relativas à segurança pública que traz a mulher com a especial participação. Na Constituição Federal, nós temos a maternidade protegida pelo Estado, tem uma especial proteção, a família tem uma especial proteção. E nessa especial proteção, nós temos a figura da mãe, que é a figura mais importante. Através da mãe, a gente chega nos filhos, a gente consegue trazer uma grande gama de questões sociais que vem intimamente junto à mulher, a figura feminina. Aqui no Estatuto da Secretaria de Segurança Pública, nós temos a participação do Conselho Comunitário de Segurança Pública para participar de campanhas educativas de informações e esclarecimento ao público na área de atuação da segurança pública. Doutor Josemar, eu não vou me estender, eu vou passar a palavra para o senhor e estamos aqui abertos a responder as questões da comunidade. Quem tiver perguntas e quiser fazer, pode escrever aqui no chat, estaremos aqui observando. E eu passo a palavra então para o senhor. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria dar boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Queria parabenizar a todas as mulheres por esse seu dia especial. Eu sou agraciado por ter crescido acompanhado por mulheres de singular perfeição. Aprendi com minha mãe
que eu ouço até hoje dizer que mulher não se bate nem com a rosa. Cresci sendo ajudado por uma irmã que é uma profissional maravilhosa e reconhecida. Tenho sobrinhas dignas de todos os elogios. Uma filha maravilhosa que se chama Misté, que abrilhanta meu dia. E agora, já de cabelos brancos, fui agraciado com uma noiva que é uma mulher maravilhosa, uma profissional extremamente competente e guerreira, que é a Anne, que me acompanha e que muito me ajuda também. A questão que eu quero tentar passar para a comunidade que nos acompanha hoje é que há, em relação aos direitos da mulher, e aqui eu vou me atentar basicamente à questão da forma como a mulher busca os seus direitos, a forma como a mulher pode provar a violação de seus direitos, porque se a gente tentar falar sobre Lei Maria da Penha, sobre a mulher e as diversas formas de proteção da mulher, a gente vai se alongar e precisaria de muito tempo. Eu vou tentar me concentrar aqui numa dificuldade que eu vivencio nessas mais de 2 dezenas de magistratura, que é aquela relacionada como as mulheres conseguem chegar para alegar que há alguma violação aos seus direitos e como ela consegue provar esta violação. E isso não acontece só no Poder Judiciário, isso acontece quando ela bate nas instituições administrativas, quando ela procura as delegacias, quando ela procura o Poder Judiciário, até quando ela procura o poder de uma forma ampla do Estado que coloca à sua disposição. Os números no Brasil, de uma forma geral, eles não são confiáveis. Isso é um problema eterno que nós temos em todo o segmento científico. Nenhum número no Brasil é confiável. Então, quando você ouve falar que morreram 10, 20, que o índice de homicídio subiu, caiu, isso é sempre feito de uma forma um pouco empírica, por diversas razões. Para início de conversa, nós temos um problema no Brasil de padronização de registros. As coisas, da forma como são registradas na Bahia, não são iguais como elas são registradas no Amapá, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e isso acaba gerando uma distorção nas estatísticas. Mas a gente consegue ver de forma palpável que a violação dos direitos das mulheres ela tem se agigantado nos últimos tempos. Algumas reportagens um pouco mais precipitadas atribuem esse aumento à pandemia que nós estamos vivendo, mas quem milita nessa área já vinha percebendo isso nos anos anteriores. Eu trabalho em plantões há diversos anos, plantões que envolvem diversas cidades. Hoje, por exemplo, funciona na Bahia um plantão que envolve o estado todo. Então, a gente, quando está no plantão, pega processo de Juazeiro, de Valência, de Teixeira de Freitas, de todos os lugares. E nós já comentávamos o aumento do número de registros de Maria da Penha bem antes da pandemia. Então, quando nós tínhamos, por exemplo, 10 ocorrências num plantão, nós tínhamos uma de Maria da Penha, passaram a ter 2, e isso hoje passa de 5 com muita facilidade. Os problemas normalmente são muito semelhantes. Agora, obviamente, a pandemia agregou mais uma variável nesse processo, que é uma maior concentração das pessoas o tempo todo dentro do mesmo espaço físico, e isso gera um maior número de ocorrências e, consequentemente, de problemas. Nos últimos tempos, com base nas estatísticas do governo, nós estamos atingindo, em 2020, uma média de 12 denúncias por hora, apenas no canal governamental mantido pelo governo federal. Nem sempre todo mundo que vai à delegacia falou antes no governo federal, nem sempre uma pessoa que é agredida vai à delegacia, é o que a gente chama de estatística cinza. Então, a gente sabe hoje que tem um número muito maior de mulheres
que sofrem agressões, que sofrem violações, que sofrem um comprometimento dos seus direitos, e isso não aparece no raio-x das estatísticas. Hoje nós dispomos de alguns canais de informação e proteção às mulheres. Elas podem se valer do Disque 100, do 180, que dizem respeito a assuntos relacionados com a mulher. Nós temos números do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas, lamentavelmente, o retorno ainda é muito lento entre uma denúncia que chega e a materialização disso em uma proteção à mulher. Nós temos uma demora muito grande e isso pode gerar um problema muito sério para essa suposta vítima. Nós também temos ações afirmativas de diversas naturezas. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, feita por essa gestão do Poder Executivo Federal. Isso já teve outros nomes em outras gestões. O governo estadual também tem, alguns governos municipais também têm, mas, lamentavelmente, a rede de proteção ela ainda é muito fraca. Ou seja, uma mulher hoje que precisa com uma certa urgência de um abrigo, de uma forma repentina, ela terá dificuldades ainda de encontrar esse abrigo. Nós temos inúmeros casos de mulheres que são agredidas e são obrigadas a conviver com o seu agressor temporariamente até que surja algum tipo de proteção a essa mulher. Quero chamar a atenção também das pessoas, dentro desse conceito da nossa realidade atual, que lei só não basta. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não criou nenhum crime, na sua primeira versão, para os homens agressores, as pessoas que agridem as mulheres. O crime de agredir alguém já está previsto no Código Penal, bem antes de 1940, na sua primeira edição de 1824. A gente tem, na verdade, com a Lei Maria da Penha apenas um conjunto de mecanismos para tentar proteger esta mulher que foi vítima de algum tipo de violação. E o que eu quero dizer com isso é que a Lei Maria da Penha ela foi criada e nem assim nós estamos com o problema resolvido. Muito pelo contrário, nós temos o problema vendo ele se agigantar. Por outra razão, a gente também tem um sistema estatal ainda muito complicado para chegar perto dessa vítima com celeridade. A gente tem um poder judiciário hoje ainda escasso em mão de obra, onde nós temos carência de magistrados, particularmente, para fazer jus ao volume de processos. Nós temos cidades na Bahia e varas que têm 80 mil processos, mais do que isso. Nós já tivemos casos de 100 mil processos, até o caso de 80 mil já foi reduzido também, mas já existiu. Nós temos comumente casos de varas com mais de 20 mil processos para um único julgador. Se nós imaginarmos aí que no ano a gente tem 365 dias para úteis e não úteis, e o juiz conseguisse dar conta aí de 10 processos por dia, ele cuidaria apenas de 3.600 processos. Só aí, em Dias d'Ávila, a vara civil conta com 23 mil processos para gerenciar. Isso também compromete a resposta a ser dada às mulheres, de uma forma geral, e à sociedade também, em relação aos seus problemas. De forma ampla, a mulher que é acometida, ou que está inserida em uma situação de lesão, de comprometimento dos seus direitos, ela primeiro tem que ter uma noção bem clara de que a lei que nós temos, essa mesma lei que eu digo, que ela não é suficiente para resolver os problemas, ela está longe de cuidar apenas de uma agressão física. Isso é um conceito errôneo que a maioria das mulheres tem. Muitas mulheres sofrem violações contínuas dos seus direitos e não procuram ajuda por achar que não tem provas, que ninguém vai acreditar, que homem é assim mesmo, que ela tem que tolerar aquele comportamento do seu companheiro, que ele está nervoso por conta da cachaça,
que a culpa é dela, que deixou o arroz queimar, e ela tem que entender que a lei, ao protegê-la, ela não cuidou apenas do aspecto físico. A violência que a Lei Maria da Penha trata e cria mecanismo de proteção à mulher é a violência capaz de criar qualquer tipo de lesão à mulher, desde uma lesão física até uma lesão moral, sexual, psicológica, capaz de criar um dano, por exemplo, de natureza moral a ela, patrimonial a ela. Então, aquele companheiro que, teoricamente, costuma humilhar a mulher em público, dizendo que ela não deve abrir a boca porque ela é burra, que ela só faz tudo errado, que ela não tem instrução. Esse companheiro está num processo de violação psicológica desta mulher. E essa conduta ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Então, na verdade, a gente costuma dizer que a mulher ela é lesionada sem o homem sequer encostar um dedo nela. E isso é importante, e faço 2 parênteses aqui. O primeiro é porque a gente vai entrar agora na questão sobre como ela consegue ter o mínimo de condições de provar essas lesões na relação que ela tenha com qualquer pessoa, como também, o outro parênteses eu faço, para que a pessoa entenda que a gente cuida da vítima. A gente trata na Lei da Maria da Penha da vítima mulher. Mas a gente não cuida aí de limitar o agressor ao homem. Uma mulher pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha por agredir outra mulher. E isso é interessante nesse contexto que nós estamos vivendo sobre questões de relações entre as pessoas, de gênero, que as pessoas sempre observem isso. O que se protege com a lei é a mulher como vítima. Não está se interessando aí em relação ao agressor. O agressor pode ser uma mulher, o agressor pode ser um menor, o agressor pode ser um familiar, o agressor pode nem ser um familiar. O agressor pode ser um ex-namorado, pode ser o ex-marido, o ex-noivo, o ex-companheiro. Cuidado apenas quando a coisa muda para a questão da relação de trabalho, porque a questão eventual da violência psicológica decorrente da relação de trabalho, ela não é abarcada pela Lei Maria da Penha, porque ela cuida de uma relação familiar ou afetiva, o que não se enquadra exatamente na relação de trabalho. Dentro da forma como a mulher pode se portar quando ela entende que ela deve buscar os seus direitos, eu costumo dizer que a gente tem, basicamente, o que a gente chama de passos. Né? A mulher, quando ela passa por um processo de lesão aos seus direitos, é muito comum acontecer que nós tenhamos mulheres que passam por um processo psicológico equivalente a uma lavagem cerebral, que elas não só acham que o problema está com ela, como ela também acha que ela provocou o outro. Então, na verdade, não foi uma agressão espontânea, foi uma agressão semelhante a uma legítima defesa, ele estaria reagindo a uma conduta dela. Como também ela começa a questionar a própria sanidade por conta de tantas e reiteradas vezes que ele alega que ela está inventando, que ele não bateu, que ele não a xingou, e ela passa a questionar realmente se ela ouviu o xingamento ou se ela realmente foi agredida. E é um processo lento e gradual que a mulher vai se inserindo e ela acaba com isso se anulando como pessoa. Quando você tem um relacionamento e o relacionamento começa a ter indicativos de distorções
em relação ao que se espera de um relacionamento, a pessoa sempre tem que olhar que o problema não está em você, e sempre tem que olhar a questão da graduação, do comportamento do outro. Eu costumava sempre falar em sala de aula que quando uma mulher está noiva, que o noivo chega para ela e diz: olha, nós não vamos casar, não. Vamos apenas fazer uma união estável. Eu sempre dizia para ela: o gato subiu no telhado. Comece a desconfiar desse noivo. Porque, do ponto de vista legal, a união estável, ainda que ela se equipare à situação do casamento, ela cria uma série de restrições da mulher. Vou dar um exemplo prático. Alguns anos atrás, uma pessoa se acidentou numa cidade do interior da Bahia durante um plantão e estava acompanhado com a sua companheira. Ele vivia com ela em união estável. Ele era de outro estado. Vamos imaginar aqui, apenas para efeito da apresentação, de que ele fosse de Minas Gerais. O carro capotou e ele faleceu. No momento do falecimento, os pais dele foram chamados. E os pais disseram que iriam levar o corpo para ser enterrado em Minas Gerais. Mas a companheira queria que ele fosse enterrado no local do acidente. A autoridade local perguntou à companheira que prova ela tinha da relação dela com ele. E ela não tinha nenhuma. Porque se ela fosse esposa, ela apresentaria uma certidão de casamento e ela comprovaria a relação com ele. Como união estável, ela não tem prova. Já os pais apresentaram a simples RG do falecido, onde constavam os pais como os pais. Diante dessa situação, a autoridade deu aos pais o poder decisório. E eu também alertava as alunas que quando o cidadão dissesse que o amor é mais importante que um pedaço de papel, aí eu tivesse certeza que os problemas só estavam começando. Porque uma das formas mais comuns de lesão às mulheres e de pouco conhecimento é o que a gente chama de lesão patrimonial. É aquela relação que existe entre um homem e uma mulher, para ficar mais fácil a conversa, e que a mulher fica completamente alheia à realidade patrimonial do casal. Ela não sabe o que é comprado, ela não sabe o que é vendido, ela não sabe de que forma são feitas as transações, ela normalmente só assina os papéis e muitas vezes ela desconhece o teor do patrimônio. Quando há um rompimento, a mulher entende muitas vezes que ela é detentora de um patrimônio e ela não é, porque o companheiro, ao longo do tempo, foi fazendo um desvio patrimonial e cria nesta mulher, dentro desse conceito que eu falei há pouco, de uma violência, uma lesão patrimonial. Então, posto isso, eu costumo falar que nós temos 4 passos para uma mulher se portar perante o sistema jurídico, de uma forma geral, em busca de uma proteção dos seus direitos em relação a uma violência que está acontecendo ou que irá acontecer. E aí eu chamo a atenção de que as mulheres, de uma forma geral, elas têm que tomar muito cuidado com em que momento elas vão buscar a proteção, o amparo externo em relação aos seus problemas. Porque muitas vezes a demora pode vir a gerar um dano muito maior à sua integridade. Primeiro ponto
a gente costuma dizer que a mulher tem que reconhecer que ela tem um problema, que ela tem que reconhecer que existe um agressor na sua vida. Não necessariamente um agressor físico, mas pode ser um agressor psicológico, pode ser um agressor patrimonial. Existe um agressor na sua existência. Por que é importante ela saber que existe um agressor e que ela tem um problema? Porque ela vai ter que distinguir o que é um relacionamento fracassado do que é um relacionamento abusivo. Ela pode estar diante de um relacionamento onde não existe mais diálogo e que as palavras ásperas muitas vezes são ditas de lado a lado, como também ela pode estar diante de uma pessoa que está em um processo que a gente denomina de ciclo de violência. E no ciclo da violência, o tapa, a agressão física, ela é a última a acontecer. Antes, ela existe a humilhação, ela existe a agressão verbal, existe o xingamento, a diminuição, até começar a ter um empurrão aqui, um empurrão lá, para ter um soco, para ter um tapa. E aí começa um ciclo onde muitas vezes a mulher, diante desse processo, ela busca se acautelar, ela busca muitas vezes fugir, se ela consegue identificar um padrão no agressor. Então, se ele agride, É, pois não? abrir um comentário aqui, doutor. Nessa situação hoje, que o senhor citou muito bem no início, há até agressão por meios eletrônicos, né? A questão da difamação na rede social também, as ameaças pelo WhatsApp, né? Isso. Essa metodologia das agressões online, ela é marcada normalmente no pós-rompimento. Durante o relacionamento, ela acontece eventualmente em troca de mensagens de casais, mas, digamos assim, até os agressores eles vão aprendendo com o tempo e eles começam a não querer deixar muitos rastros. Mas muitas vezes, depois do rompimento, quando você está diante de algum agressor que tem alguma psicopatia, ele muitas vezes ele perde as estribeiras e aí ele começa a falar, escrever e tomar algumas atitudes que deixam essas provas com muito mais facilidade. Agora, em relação ao comportamento durante a relação, há de se ter muito cuidado com esse conceito de morte anunciada, que a gente denomina dentro do ciclo da violência doméstica. É o início da agressão verbal, para depois o empurrão, o tapa, e aí vai. Muitas vezes começa com essa agressão verbal, como a gente chama, intramuros, apenas entre o casal, passa a ser depois na festa de família, passa a ser depois no bar, e aí começa a cada vez ter uma dimensão maior. Da mesma forma, a mulher tem que ter muita atenção para o que a gente chama de perdão. Há um conceito que a gente costuma dizer assim: tem um perdão que cura e tem um perdão que gera tragédia. Então, assim, o perdão que cura é aquele perdão, eventualmente, de alguém que, num momento de pressão psicológica qualquer, vamos falar do marido, noivo ou namorado, quem quer que seja, ele, sob algum tipo de pressão psicológica do trabalho, da vida social, ele externa uma verbalização agressiva em relação à mulher e ela percebe que aquilo é uma coisa pontual daquele momento, há uma desculpa e há o perdão. É bem diferente da agressão reiterada, física ou psicológica, e o perdão reiterado. Esse perdão reiterado, ele leva forçosamente a uma tragédia lá na ponta. E nesse contexto de tragédia, quando a mulher não se sente fortalecida a tomar medidas por ela, ela tem que ter muita atenção
em relação aos filhos. Porque a desculpa, normalmente, de que não vai se afastar por conta dos filhos, é uma desculpa que normalmente se dá para a própria pessoa, que não corresponde à realidade. O que se percebe ao longo da história é que filhos que presenciam agressões de pais em relação às suas mães, eles desenvolvem comportamentos normalmente agressivos às suas futuras companheiras, ou outro tipo de comportamento também negativo. E eu quero aqui dizer às mulheres, de uma forma geral, que eu não estou aqui minimizando o tamanho do problema e dizendo que é fácil sair do relacionamento, porque tudo que envolve relacionamento afetivo é de uma complexidade gigantesca. Mas nós estamos falando de uma forma técnica e distante e do que se observa na prática. O primeiro passo para a mulher ter uma solução e provar a terceiros que ela sofre algum tipo de lesão é ela reconhecer que ela está diante de um agressor. É ela reconhecer que vive um problema que precisa de solução. O segundo passo que a mulher tem que passar, que ela tem que observar, é que ela tem que conhecer o cenário real em que ela está inserida. Quando eu digo cenário real, ela não pode se atentar ao que seria um cenário ideal para o seu problema. Quais são os direitos que ela tem? Ela tem que ter isso muito claro. Quais são os direitos que ela tem? Exemplificando, uma mulher, por exemplo, ela conhece um homem, esse homem tem uma residência, vamos supor um apartamento, e depois de uns 3 meses de relacionamento, ela vai viver com ele. Descobre-se um relacionamento abusivo e ela entende que vai tirar ele de casa e que vai ficar com o apartamento. Ela não vai ficar com o apartamento. Esse imóvel é anterior à relação entre eles e não vai ficar com ela. Ela não tem direito a este imóvel. Por que que isso é importante? Existe um ditado que eu ouço muito de minha irmã, que é cirurgiã, que diz assim: quem não sabe o que procura, não reconhece o que encontra. Então, se a mulher não sabe qual é o direito dela, ela não saberá como provar este direito. Então, se ela está achando que o apartamento ficará com ela, ela vai procurar levantar um conjunto de provas no sentido de ficar com o apartamento. E nesse aspecto ela perdeu tempo e esforço. Então ela precisa saber quais são os seus direitos. Em segundo lugar, ela precisa saber ela conta. Quando eu digo rede de proteção, isso vale para órgãos oficiais, ONGs, etc., como também para a estrutura familiar. Para a estrutura familiar. A mulher tem que saber com que ela contará para fazer valer os seus direitos. Muitas vezes, ao contrário do que a grande maioria das mulheres pensa, a liberdade dela escapar desse relacionamento abusivo será conseguido por uma ação de natureza cível. Não precisará envolver delegacia. Ela poderá se resolver isso no aspecto do direito de família. Então, esse processo da mulher ter noção de qual é a rede de proteção é interessante para a mulher poder ser orientada, inclusive nas provas que ela irá buscar. Porque se ela for
através da rede, por exemplo, se ela for através do direito de família, ela vai em busca de um advogado e vai, este advogado, orientá-la sobre o que é que ele precisa para conseguir uma medida adequada. E aí entra a terceira questão, dentro desse segundo passo, que é conhecer o cenário. Ela precisa saber o que ela deseja. Veja que a gente está falando de quais são os direitos dela, com o que ela conta e o que ela deseja. Por que que eu estou dizendo o que ela deseja? Porque muitas vezes a mulher tem o direito de tirar o homem de casa, mas ela não deseja. Ela tem uma rede de proteção estabelecida, ela tem a casa da mãe em outra cidade e ela vai voltar para outra cidade. Ela não quer que ele saia de casa, mas ela não quer que ele persiga esta mulher. A questão dentro desses três conceitos e das outras coisas que nós abordamos, isso envolve o que se chama de empoderamento da mulher num sentido bem amplo. Volto a dizer, quem não sabe o que procura não reconhece o que encontra. Nós temos um problema sério em relação à Lei Maria da Penha, como tem também em outras questões. Nós temos que ter cidadania, nós temos que saber quais são os nossos direitos. O Estado pode fazer o que deseja dentro da nossa vida pessoal, o Estado pode chegar eventualmente e derrubar o muro da minha casa, porque o prefeito ou o governador entende que o muro não é bonito, sim ou não? Ele pode, eventualmente, derrubar o passeio de minha rua. Então, essas coisas passam por conhecimento. No caso específico das ditas situações mais frágeis, como são as mulheres, como nós temos quilombolas, como nós temos negros, ou seja, pessoas que por alguma condição pessoal o Estado vem e cria leis para lhe dar uma proteção maior, nós temos que também, não basta criar a lei, a gente tem que fazer com que essa lei chegue ao destinatário. E tem uma outra coisa que é importante em relação sobre empoderamento, sobre lei. A gente tem que ter muita preocupação com o aviltamento desse direito. Vou dar um exemplo. Se o governo cria cotas para ajudar pessoas que, por alguma razão, o governo entendeu que precisam de alguma proteção, vamos falar, por exemplo, de indígena, essas redes de proteção, essas ONGs, de uma forma geral, que se responsabilizam pelo empoderamento, elas têm que ficar muito atentas às pessoas que tentam fraudar esses institutos. Então, quando alguém se passa por índio para conseguir entrar mais fácil no concurso público ou dentro de uma universidade, isso não é uma coisa boba nem simples, não. Isso vai minando a razão de ser do Instituto. E isso vai dando munição às pessoas que são contra o Instituto. Da mesma forma, se nós temos uma lei que protege a mulher, quando uma mulher inventa uma agressão para obter algum tipo de proteção da Lei Maria da Penha, isso tem que ter muita atenção por conta desses grupos de empoderamento. E as pessoas não se surpreendam, porque eu já vi isso acontecer diversas vezes. Eu já vi uma mãe convencer a filha a alegar que tinha sofrido abuso sexual do padrasto. E eu não vi isso uma vez, eu vi isso 3 vezes. Então, nós hoje, em relação, quando a gente relembra os passos, que você tem que reconhecer a presença do agressor e de um problema, e que você tem que conhecer o cenário onde você está inserido, e aí chama a atenção, cenário real e não ideal,
não é o que você acha, não é o que passou na novela das 6, é o que a lei dá a você. Você tem que saber em que terreno você está pisando e o que você quer, para, em função disso, você procurar ajuda mais especializada. Terceiro passo. Você tem que saber o que é que acontece quando você busca ajuda oficial. Ou seja, quando você judicializa o problema. Vou dar um exemplo aqui, fazer um papel de advogado do diabo, apenas para provocar quem nos assiste para meditar. Porque muitas vezes nós estamos num processo automático, e isso vale para as mulheres também, e a gente não percebe que muitas vezes as versões têm várias facetas. Imagina que você tem um pai que você ama, que esse pai passou a vida trabalhando duro e ficou viúvo. Seu pai tem uma casa que ele construiu com muito sacrifício. Seu pai conhece uma moça bem mais nova do que ele. Seu pai, depois de 3 meses com essa moça, aparece na sua casa de madrugada, dizendo que a polícia colocou ele para fora de casa. E você procura saber por quê. E ele diz porque ela foi dar uma queixa na delegacia e mentiu, dizendo que eu xingava ela todo dia, dizendo que eu humilhava ela dentro de casa, que eu causava uma lesão psicológica nela. E por conta disso foi dada uma medida protetiva para ela e eu saí de casa. Você, filha, que nos ouve, vai achar que isso é um absurdo, que jamais poderia ter se dado uma decisão como esta sem o seu pai ter sido ouvido, sem ela provar. Mas esse tipo de lesão que nós estamos falando, ele não se prova com muita facilidade. Agora, mudo a decisão, a situação narrada. Você tem uma irmã que começa um namoro com uma pessoa e você percebe que é um relacionamento abusivo. Você começa a perceber que ele humilha ela, que ele ofende ela, e ela, um dia, busca a delegacia, e a delegacia diz que não vai viabilizar uma medida protetiva para ela junto ao juiz, porque não existe prova do que ela está falando. E você vai achar aquilo um absurdo. Então, quando, como terceiro passo, você precisa conhecer como a coisa funciona, quando uma vítima bate à porta do aparato estatal, poder judiciário, delegacias, etc., a pessoa que está do lado não conhece a história. Não é pai, não é irmã, não é nada. É um estranho que vai ouvir uma história. E ele precisa acreditar nessa história. O que mais se diz na Lei Maria da Penha é que a palavra da vítima é importante. Mas quando a gente fala que a palavra é importante, a gente não quer dizer que basta a palavra da vítima, desprovida de qualquer credibilidade. Então, o Poder Judiciário sempre pergunta: ela realmente está sendo agredida? Será que ela não agrediu primeiro e foi uma legítima defesa? E até antes disso, será que ela vive com ele? Porque ela chega lá dizendo que mora na rua tal, com José da Silva, e quer que tire José da Silva de lá. Muitas vezes, vamos supor, José da Silva é caminhoneiro, passa o dia viajando, não vai ser ouvido. Não vai ser ouvido. Juiz e delegado vão ter que tomar uma decisão naquela noite, com base no que você leva.
E eles vão se perguntar, ela vive mesmo com ele? Ou ela está inventando? Aconteceu mesmo a agressão física ou psicológica? Ou ela está inventando? Será que não foi uma legítima defesa? Eu não quero entrar aqui nem dentro do espectro lamentável, eu sei, de que dentro do nosso universo, a maioria das vezes que uma mulher busca uma delegacia, ela vai se deparar com um homem, não com uma mulher. E isso já cria nela algo que a própria lei Maria da Penha busca evitar. Porque lá na lei está dito que ela deve ser preferencialmente atendida por uma mulher, não por um homem. Que ela deve ser ouvida num ambiente específico, acolhedor. Ela não pode ser ouvida lá no balcão, com outro, um bandido algemado perto, uma outra pessoa. Tem que entender que ali, supostamente, nós temos a vítima de um crime. E isso vale também sobre o procedimento de uma forma geral para o delegado pedir alguma prova para esta mulher ou encaminhar ao juiz para alguma providência. Chama atenção, inclusive, que para aquelas cidades que não são sede de comarca, o próprio delegado pode aplicar medida protetiva. Não precisa mandar para o juiz, não. Isso é apenas para as cidades que não são sede de comarca que o delegado tem esse poder. Certo? Então, passos. A mulher tem que reconhecer a existência de um problema, a mulher tem que saber em que cenário ela está situada, e a mulher tem que ter uma noção de como funciona o aparato estatal. Não basta chegar lá simplesmente e dizer: o homem está me xingando todo dia. Pode ser que ela só tenha isto. Mas ela tem que entender que é assim. Se ela chegar lá com 10 provas, o juiz vai pensar pouco para dar o que ela quer. Se ela chega com uma prova, o juiz vai pensar muito antes de tirar esse homem de casa. O último passo é exatamente a forma da mulher gerar a prova perante esse aparato estatal. Que tipo de prova a mulher pode levar? A primeira e mais importante é o depoimento pessoal da mulher. E quando a gente fala o depoimento pessoal, a mulher tem que entender que tudo que ela fala é importante e, de preferência, deve ser provado. Ela nunca deve fazer uma observação sobre algo que ela venha a ter dificuldade de provar. A mulher deve ter, de preferência, um histórico do problema. Então, ela deve dizer: eu estou com ele há 1 ano e 4 meses, as agressões começaram com um mês, depois com 2 meses. Quando ele me levou no hospital, aconteceu isso. Há 3 meses atrás aconteceu aquilo. Ela tem que ter um histórico do problema. Até aí, nós estamos apenas em uma única prova. Ela. Segunda coisa, a gente tem que ter declarações de terceiros, de preferência. E vale qualquer tipo de terceiros. Óbvio que alguns são mais valorizados do que outros. A gente deve ter vizinhos são melhores do que parentes, estranhos são melhores do que vizinhos, colegas de trabalho que já ouviram as queixas, comerciantes que foram atendidos e presenciaram o homem ser agressivo, uma pessoa a quem você um dia se confidenciou. Todo esse contexto de pessoas, se possível, devem dar uma declaração. Se puderem ir até a delegacia, melhor. Mas muitas vezes as pessoas criam uma certa resistência. Consiga pelo menos uma declaração escrita dessas pessoas, para que seja levada até a delegacia e explique no seu depoimento que você não está trazendo testemunhos porque as pessoas têm medo, mas que você trouxe declaração de A, B, C e D. Recentemente eu trabalhei em um plantão noturno, onde a mulher, e aí se exemplifica muito essa questão da prova
e a questão do aparato estatal, a mulher procurou a delegacia em busca de apoio e ela não pôde ser atendida imediatamente por conta da pandemia. Então, ela foi agredida, vamos supor, dia 5, e ela só foi obter a medida judicial dia 15, quando ela retornou. Então, isso é para mostrar que nós temos falha. Qual foi a prova dela? Ela saiu para um lugar e voltou no motorista de aplicativo. E o ex-companheiro estava esperando ela. E quando ela saltou do aplicativo, o ex-companheiro agrediu ela. E o motorista do aplicativo deu declaração, confirmando o fato. Ele é um estranho dentro do processo e o depoimento dele tem um peso significativo. Nós temos como outro tipo de prova documentos. E documentos de toda natureza. Documentos que você vive com ele. Ou seja, um comprovante de domicílio seu e um comprovante de domicílio dele, dando o mesmo endereço. Pode ser uma carta de cobrança, pode ser uma carta de um parente, pode ser qualquer coisa. Mas um documento que sinalize que vocês moram juntos. Pode ser uma escritura de união estável que vocês firmaram em algum momento. Então, um documento da escola mostrando o filho de vocês naquele mesmo endereço que você está citando. Isso já prova que existe um relacionamento naquele imóvel. Documentos relacionados a tratamento médico que você teve que fazer por uma agressão passada. Então, você vai relatar que no Natal você foi agredida. E aí você vai juntar prova de que você logo em seguida buscou um tratamento. Uma nota fiscal de um remédio que você comprou depois de uma agressão, certo? Um médico que te deu um relatório dizendo que você precisa fazer um raio-x, que está com o braço quebrado. Todo tipo de documento relacionado com alguma situação pertinente à agressão, ele deve ser juntado e anexado. Fotos e vídeos que você disponha de todo tipo de natureza. Pode ser uma foto de uma lesão que você sofreu quando ele bateu, ou seja, ele bateu e saiu. Você tira a foto da lesão, você faz um vídeo da lesão. Pode ser uma foto do cadeado, quando ele sai de casa, ele tranca. Pode ser um vídeo dele falando coisas. Pode ser uma foto de uma faca, de uma arma guardada no aposento da casa. Agora, atente o seguinte. Fotos e vídeos, eles devem ser temporizados. Se você junta foto simplesmente ou vídeo, a justiça não sabe se isso é de um ano, de um mês, de um dia, de quando é. Então, de preferência, essas fotos têm que ter data. Ou você menciona e assume a autenticidade dessas datas especificadas. A mesma forma, os áudios. Áudios de toda natureza. Áudio de você conversando com um parente, relatando que você é agredida. Áudio quando você ligou para o Disque 100, relatando o problema que você está passando. Um áudio deles gritando com você. Todo esse contexto de áudio você deve trazer, e volto a dizer, nominar e especificar que esse áudio corresponde a determinado dia, data, hora e situação. Por último, uma coisa que ainda gera, digamos, muita dificuldade das pessoas em relação ao Poder Judiciário, que são as redes sociais, certo? Print de WhatsApp, print de foto, print de conversa e etc. Vejam bem, as redes sociais e os prints, eles estão facilmente falsificados. Então, toda vez que alguém junta isso em um processo, em algum tipo de expediente, a credibilidade dessa informação é bem baixa. Existe um documento que substitui e dá credibilidade a esses prints de redes sociais, que são as chamadas atas notariais. Ou seja, você leva o seu celular até um tabelião, o tabelião vai abrir o seu celular e vai descrever no celular, no documento do tabelião, o que está ali. Inclusive, os prints vão ser anexados, áudios e etc.
problema da ata notarial, além do seu desconhecimento de ser pouco usada pelas pessoas de uma forma geral, ainda é seu custo. A ata notarial aqui na Bahia está em torno de 370 a primeira folha e acho que 70 cada folha adicional que o tabelião vai ter que escrever. O que Perfeito. encarece por demais. Mas não impede você de fazer uma transcrição desses prints com um terceiro qualquer, um estranho, e ele assinar dando veracidade a esses documentos, dizendo que viu que isso saiu do seu celular mesmo. Tem o peso de uma ata notarial? Não, não tem o peso de uma ata notarial. Mas é muito melhor para a justiça do que o print e juntar do print. Esse conjunto de provas, quanto mais você faz, menos dúvida você leva para quem irá dar uma proteção a você em relação a esse agressor. Obviamente, quanto menos você junta, mais dúvidas você levantará nas pessoas. Hoje em dia, que é uma outra coisa, nós também temos diversas medidas protetivas que são dadas no curso dos processos. Ou seja, um casal entra num processo de divórcio e no meio do processo acontece algum incidente e a mulher entende que ela está sofrendo algum tipo de ameaça e etc. E ela pode pedir essa medida protetiva ao julgador, certo? Da mesma forma como eu falei, no momento que ela vai pedir, ela tem que entender que se ela só juntar a declaração dela, isso terá um peso muito pequeno. Então, quanto mais provas ela tiver, melhor. Então, assim, de uma forma geral, são essas coisas que eu queria chamar a atenção em relação das mulheres inseridas dentro desse contexto de um relacionamento abusivo e insistir em um aspecto que eu vejo sempre. A mulher tem que tomar muito cuidado com esse perdão aos agressores. Os casais, eles divergem por uma série de razões. E muitas vezes, dentro da discussão, podem ser ditas palavras mais ou menos ásperas. Mas existe uma linha que nunca pode ser transposta. E quando essa linha é transposta, isso deve ligar um sinal de alerta na mulher. E isso pode gerar um problema muito sério. A maioria das mulheres comete um erro básico. Elas acham que o seu companheiro não é capaz de fazer algum mal físico para ela. Mas eu pergunto, um homem que é capaz de dar um tapa numa mulher porque ela esqueceu algo ou porque ela salvou a comida, é um homem que é capaz de qualquer coisa. Um homem que é capaz de chamar uma mulher que é mãe de seus filhos e que ajuda com ele a construir um projeto de vida de imbecil, de burra, ou de qualquer coisa, ou que ela está tendo um caso com o vizinho, é um homem que é capaz de qualquer coisa. Ele apenas ainda não demonstrou toda a capacidade dele, mas é questão de tempo. Então, são essas palavras que eu queria passar e, eventualmente, esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. Perfeito, doutor. Eu lhe agradeço muito, porque é um esclarecimento que no dia a dia nós não temos. E foi brilhante a explanação, porque tirou realmente todo um arcabouço de conhecimento e trouxe para nós de uma forma muito clara, muito prática, porque veio com exemplos de uma forma muito assim esclarecedora mesmo. Principalmente em relação à ata notarial, esse conjunto de provas que precisa ter uma solidez, precisa ser robusto para trazer realmente a proteção do direito da mulher em relação a tudo que ela precisa. E a nossa preocupação realmente é fazer com que a comunidade se empodere desse conhecimento e traga tudo isso à tona para garantir que as famílias sejam mais felizes, para que haja ali uma proteção real. Eu estive lendo
durante o dia de hoje alguns artigos, algumas matérias, e me deparei com a mitologia japonesa. E me lembrei que no Japão há muitas proibições para a mulher. Muitas proibições, inclusive ao direito de ir e vir. A mulher não pode sair, não pode entrar. E tem uma lenda muito interessante que é a da mulher da boca cortada, aonde a lenda, o mito, reside em que ela foi vítima de uma violência doméstica, esse ser, esse espírito, enfim, essa lenda urbana, e em decorrência de um ciúme, aonde o ex-marido, abriu a boca da esposa, né, de um lado da orelha, então a mulher da boca cortada. E na lenda diz, né, que ela pergunta: você me acha bonita? E se a vítima responder que sim ou que não, ela vai fazer a mesma coisa. E mostra realmente, né, essa relação que a gente vê no dia a dia, tudo em decorrência do ciúme, mas também tem a questão do comportamento da mulher, como ela vai poder, como o senhor colocou muito bem, o que é que ela tem ali, o que é que ela conta, qual é o cenário. Isso é muito importante, a gente perceber qual é o cenário que ela vive, de que forma ela vive, quem é essa mulher. Então isso é muito importante, foi muito esclarecedor, espero que a comunidade tenha gostado. E uma última questão aqui que a Elma trouxe aqui na live, a questão das medidas protetivas para as mulheres trans. Nós temos uma questão muito atual e eu creio que tem a ver com a questão do âmbito familiar e domiciliar, né, que é uma das formas de violência doméstica que ela vem de qualquer pessoa naquele âmbito doméstico, no âmbito da convivência, né? Né? Realmente isso, doutor? É, antes de falar sobre a questão do trans, eu queria fazer um alerta às mães e pais, de uma forma geral, que nós temos observado esse comportamento abusivo e agressivo desde relacionamentos na fase da adolescência. Então, as mães têm que ter muita atenção com suas filhas, porque nós temos inúmeros casos de meninas que, em fase de namoro, passam por processos semelhantes de abuso de natureza psicológica. E como as meninas ainda estão numa fase de formação, eu costumo dizer que pensam que sabem tudo da vida, mas não sabem nada, elas são facilmente dominadas por esses homens que, na sua grande maioria das vezes, são mais velhos do que elas. Então, é muito comum você ter uma menina de 15 namorando com um homem de 18, um homem de 17, uma menina de 16 namorando com um cara de 19, e ele já tem mais experiência do que ela e ele facilmente consegue exercer um tipo de influência sobre ela. A questão de gênero, de uma forma geral, e da pessoa que se sente mulher ou homem, é uma construção ainda de natureza jurisprudencial. A hipótese de aceitação, de enquadramento da mulher trans dentro do sistema de proteção da Lei Maria da Penha está sendo objeto de construção jurisprudencial. É mais ou menos um processo lento e gradual de reconhecimento de que as pessoas têm a sua sexualidade reconhecida por uma questão que supera um aspecto biológico. Provavelmente, uma medida como essa, sendo pedida em uma parte do judiciário, ainda terá a sua aceitação negada, por conta da lei ser tão direta ao tratar de mulher, mulher, mulher. Entendida mulher, aí já é uma coisa bem mais complicada de se falar no sentido biológico. Mas já tivemos decisões de leis Maria da Penha aplicadas a mulheres trans
Já tivemos decisões de homens protegidos por Maria da Penha, embora essa questão do homem, ela já foi, digamos assim, meio que consolidada, dizendo que o homem está fora da Lei Maria da Penha, porque ele possui outros mecanismos de proteção inseridos na sua globalização e o espírito da lei e a razão de ser não foi para atingir o segmento masculino, entendeu? A Lei Maria da Penha é entendida como uma lei equivalente à lei de cota. E aí eu não estou querendo que a mulher se entenda aí numa situação inferior, não. É uma questão apenas de hermenêutica jurídica para a gente situar como operador do direito, como é que a gente vai avaliar. A lei existe para dar subsídios a um grupo na sociedade, que nesse caso é por natureza sexual, que requer uma proteção ao invés de outro grupo. Ok, doutor. Ok, eu estou olhando aqui os comentários, muita gente comentando, mas nenhuma pergunta específica. Eu creio que ficou perfeita a live, no sentido de que alcançamos o objetivo, esclarecer de que forma podemos usar o conjunto probatório e agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo. O vídeo vai permanecer disponível aqui no Instagram, através do IGTV. Doutor Josemar, muito obrigado. Cumprimos aqui o nosso horário. Espero que o sucesso te persiga implacavelmente, que a prosperidade seja uma constante em sua vida, que as alegrias se multipliquem, que a sua saúde seja plena e que a proteção de Deus esteja sempre com o Senhor, onde quer que o Senhor vá, pela pessoa que o Senhor é, pela bondade que o Senhor tem com a nossa comunidade, e que todos passem a ser parceiros do Dr. Josemar, da Comarca de Dias d'Ávila, do Conselho de Segurança. Estamos aqui para atender a todos. Temos algumas dificuldades relativas à pandemia, mas é para todos. Nós temos hoje o site do Conselho de Segurança, que é o conselhodesegurança.com, onde nós colocamos à disposição a delegacia digital e o cartório eletrônico. Então você não precisa sair de casa, você pode usar o boletim através da delegacia digital e buscar seu direito posteriormente, evitar aglomeração, evitar as dificuldades da delegacia, do sistema de defesa, como nós já comentamos aqui, o senhor colocou muito bem. E eu finalizo por aqui. Gostaria que o senhor fizesse as últimas considerações, se quiser fazer alguma ressalva sobre medida protetiva, quem acompanha, enfim, eu deixo para o senhor encerrar. Eu queria agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir uma hora inteira. Eu agradeço mais uma vez o convite e quero registrar minha admiração e os meus cumprimentos a todas as mulheres que estão comemorando o seu dia. O dia é todo dia, eu disse isso na minha noiva essa semana, mas é importante que as mulheres saibam que elas não podem deixar de comemorar o seu dia. Em certas ações, nós não podemos deixar de marcar território. As mulheres ainda vivem num mundo muito ingrato, um mundo onde muitos homens ainda acham que elas são mercadorias ao alcance da mão, onde elas não são devidamente valorizadas. Basta se verificar, fora do serviço público, o disparate que é entre o salário de uma mulher e de um homem. No serviço público, você ainda consegue ter a igualdade. Então, as mulheres sofrem, as mulheres têm jornadas muito maiores do que as dos homens, muito mais dificuldades, e mesmo assim elas estão ocupando os espaços, elas estão exercendo suas atividades. Então, elas nunca devem deixar de comemorar o seu dia e devem procurar sempre o empoderamento das outras que não têm as mesmas oportunidades daquelas que já chegaram lá. A vida não é fácil para nenhuma mulher, mas ela é muito mais difícil para algumas mulheres. Então, nesse momento de pandemia, eu só peço a todos que tenham cuidado,
se acautelem. A vacinação nunca esteve tão próxima e, consequentemente, a nossa saúde sendo resguardada. Então, todo mundo deve ter muita atenção em relação a isso. Estarei sempre à disposição para partilhar algumas dúvidas e alguns conhecimentos e desejo sucesso nos outros eventos dessa Semana da Mulher. Obrigado, doutor. Deixando um aviso aqui para todos os participantes. Quem tiver mais dúvidas, pode enviar para nós pelo privado. Pode fazer os comentários também na postagem, que nós vamos encaminhar para o doutor Josemar, para que em um momento oportuno ele possa trazer para nós e nós publicaremos essas dúvidas. Como teve algumas perguntas agora no finalzinho, mas devido ao horário, nós vamos cumprir aqui a agenda. O doutor Josemar já tem um outro evento para participar, então conto com a compreensão de todos. Uma boa noite e muito obrigado. Doutor Josemar, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa noite.